a missão do cristão é evangelizar, não se tornou cristão ainda. Não se tornou cristão ainda. É muito forte essa palavra. E por quê, irmão? Porque eu entendo que, óbvio que a gente chega na igreja precisando de muitas coisas, sim ou não? De muitas coisas, nós precisamos muito do abraço, muito de ser curado, de ser transformado, mas o problema é que quando nós vivemos uma vida cristã dentro da igreja, só por uma busca pessoal nossa, só por uma busca, olhando para mim mesmo, e o amadurecimento do cristão, ele vai se tornando, vai se florescendo, e vai se tornando um fruto, quando ele para de olhar só para os seus problemas. Entenda uma coisa, bem claro aqui eu deixando para vocês, não estou falando que nós não vamos olhar para os nossos problemas em alguns momentos, sim, mas quando eu paro de olhar só para os meus problemas e olhar também para o adiante, para o próximo, para o problema do outro, para a situação do outro, né? Muitos chegam, irmão, na igreja sempre vai ter diversos níveis sociais dentro da igreja, aqueles que estão bem, aqueles que não estão tão bem, aqueles que chegam com quase nada e vão precisar ser supridos. Por quê? Por quem está ganhando um pouco melhor, por quem Deus já e assim é, e às vezes aquele que está ganhando muito bem hoje, amanhã passa por uma situação, um vale muito difícil, e vai precisar ser ajudado também, e esse ciclo é meio natural da vida, esses altos e baixos são naturais, e não tem a ver com teologia de prosperidade, tem a ver com a face da... Quem está livre de uma crise, de uma pandemia, irmão? A pandemia pegou todo mundo aqui, quantas portas fecharam, só em Caraguatatuba, imagine o Brasil e o mundo, comércios fecharam, comércios de anos, eu via homem chorando lá em São Paulo, comércio de família de anos, que era do vô, foi do pai, era do filho, e o filho, eu vou ter que fechar. Por quê, irmão? Porque uma crise pega, e todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Por isso que algo que não muda e nunca vai mudar, é a palavra de Deus, irmão, que permanece, ele era, é e há de ser eternamente. Então a missão e o propósito dele, o pastor Eibe tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, ó: tudo nessa terra passará. Pastor Eibe Uber, põe o nome dele aí, Eibe, A-B-E-R, Uber com H. Eibe Uber, busque ele aí na internet. Ele fala coisas maravilhosas sobre o evangelho, porque o sentido dele é evangelístico, ele é muito evangelístico. E ele fala assim, ó: muitas coisas vamos fazer nessa terra, muitas, mas só uma durará para sempre. Aquelas que fizemos para Cristo Jesus. Irmão, tudo que você fez vai morrer com você. Tudo que você fez vai morrer com você. Mas o que você fez para Cristo não morre. Tem galardão, está lá, está escrito, está na eternidade. O que você fez para Cristo, a alma que você conquistou, a pessoa que você orou, a pessoa que você ajudou a ser liberta, o mendigo que você ajudou, tudo que você fez em nome de Cristo, não para a sua glória, permanecerá. Permanecerá, irmão. Essa é a grande diferença no cristianismo, sabe? Porque muitos fazem para a salvação, nós não precisamos fazer para a salvação, amém? Se você faz para ser salvo, irmãos, para de fazer agora, porque você não precisa, a salvação é de graça, Jesus já morreu por você, você já ganhou isso, glória a Deus, ganhamos a salvação, irmão. Nós fazemos porque amamos e entendemos que outros precisam ser salvos, por isso que nós fazemos, porque já somos salvos. E o Senhor é tão bom que não precisava a gente ter mais nada, mas Ele ainda fala, ó, tudo isso vai ter um galardão para você na eternidade. Que bênção, irmão, que maravilha é essa? Sabe, a gente não entende o sopro de vida que nós somos, e nós precisamos estar preparados todo o tempo, irmão, para evangelizar, para falar do amor de Cristo, todo o tempo precisamos estar preparados. Olha a vida do crente, irmão, terça-feira, maior alegria, sim ou não? Eu me alegrei de ver vocês aqui, de ver a Lidiane tocando ali, nós, irmão, que alegria, eu sei a luta dela, isso me alegra o coração, sabe? Quando irmãos aqui eu falo, minha meta, irmão, é que vocês sejam melhor que eu, essa é minha meta. Se vocês não forem melhor que eu vou me sentir que eu falei, então sejam melhor que eu, pelo amor de Deus, para que eu sinta que o meu serviço foi bem feito, porque assim, Jesus me ensinou assim, Ele falou assim, obras maiores que a minha vocês farão. Então o mestre ensinou, o mestre falou assim, ó, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz na terra. Já pensou isso, irmão? Então também eu tenho que ser assim, eu quero ver os meus filhos ser mais longe do que eu, eles são minha flecha, eu vou lançar, eles vão mais longe do que eu, e eu louvo a Deus por isso, sabe, e é muita alegria para mim ver isso, e eu fui dormir alegre, eu acordei alegre, aí quarta-feira já quase no final do dia eu recebi uma mensagem, pastor, o senhor, como que está o senhor aí? Não, estou trabalhando e tal, o senhor tem como ir lá no cemitério fazer uma oração? A sogra do vice-prefeito faleceu, e ele falou que queria um pastor fizesse uma oração,
algumas da família dele é crente, eles são católicos, mas alguns da família é crente. Aí eu falei assim, amém, irmão, vou lá. E aí de repente, irmão, eu estou trabalhando do nada, e eu tenho que sair para um cemitério. E eu tenho que falar algo de morte, eu tenho que falar algo, e meu coração estava super alegre, e de repente veio uma tristeza, porque é uma alma que foi, e aí na hora veio um pensamento, será que ela foi com Cristo? Na hora veio um pensamento, irmão, será que ela foi com Cristo? Será que algum crente passou pela vida dela e abriu a boca, e falou de Jesus para ela? Sabe, é muito sério isso. E aí o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quando eu estava indo, eu falei assim, me fala uma palavra, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Eu peguei, aí o Espírito Santo falou, tem que estar preparado. O Espírito Santo falou para mim, tem que estar preparado. Amém, irmão, a gente sabe vários versículos bíblicos sobre velório, mas assim, eu tenho no meu coração que às vezes não é só ler, né? A gente tem que saber o que o Espírito Santo está querendo fazer. Porque eu tenho 300 pastores em Caraguá, por que eu? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu estou trabalhando ali, veio uma mensagem. E aí eu falei, amém, vamos lá. E aí veio uma palavra no meu coração. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e temei em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E aí eu falei, tá bom, mas e aí? E aí? E aí que foi só a oração, irmão. E eu fui para fazer o que tinha que fazer. Mas na oração eu falei, Senhor, que todos aqui saibam que o Senhor é o Cristo, que o Senhor tem uma morada, e se apeguem ao Senhor, e perdoem quem tem que perdoar, e abandonem o que tem que abandonar, e caminhem para o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu estava chegando lá, o Padre Vladimir estava lá. Quem conhece o Padre Vladimir? Vocês não conhecem o Padre Vladimir? Ele estava lá, ele já me conhece de alguns outros eventos que eu fui, ele estava, e a gente acabou, ele fez a oração lá, e eu fiz a minha. E aí ele, pastor, o senhor está aqui e tal. Eu falei, tá. Não, o senhor faz junto comigo aqui? Eu falei, não, fica à vontade. Né? Eu vim aqui com um propósito. Fica à vontade. Não, faz junto comigo. Ele fez questão de me deixar lá do lado dele. E aí ele falou, cara, e ele leu exatamente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí já estava, eu falei, Senhor, o senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. E aí ele fez algo, irmão. E ele fez, parecia até um pastor fazendo o negócio ali. Não orou pelo morto, não orou pela morta, orou falou muito claro, falou assim, ó, eu estou aqui por causa de vocês, porque ela já teve. Aí eu falei, Jesus, abre os olhos. E aí eu pude, sabe, ter uma tranquilidade de orar, e que eu ia orar ali. E foi essa mensagem, irmão. Perdoem uns aos outros, caminho, eu não sabia a família, não conhecia a família, só conhecia o Sérgio mesmo. E aí eu fico pensando, irmão, nós precisamos estar prontos para evangelizar, nós precisamos estar prontos para falar do amor de Jesus, precisamos estar prontos para falar que quem porque a nossa vida é assim, irmão, seja com alegria, com tristeza, seja o momento que for. E aí, de repente nós estávamos aqui num momento de alegria tão grande, meu coração cheio de alegria na quarta-feira, de repente você vai para um lugar de tristeza, mas isso faz a gente refletir. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Isso aqui é uma grande rodoviária. Vai chegar uma hora que o ônibus vai parar aqui na porta aqui, ó. Vai falar, Iema, é a senhora. Aí a Iema vai querer ir, e aí vai falar assim, ó, mas peraí, sem bagagem nenhuma. Esse ônibus não entra com bagagem. É o ônibus pro céu, irmão. E o ônibus pro céu não entra com bagagem. O ônibus pro céu entra sem nada. Entra só com aquilo que eu fiz para Cristo. Só, mais nada. Então olha a importância de eu me dedicar em fazer o que Cristo manda. Como igreja, tudo isso eu estou aqui porque nós temos uma missão, irmão. E é isso que eu quero falar. E existe uma urgência na missão. É um subtema que eu quero dar aqui. Existe uma urgência na missão, irmão. A missão é de urgência. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você pode fazer na sua vida, irmão, depois não tem mais. Não tem mais. Quando você chega na eternidade, é um caixinha eletrônico lá, né? Pensa assim, lá você vai poder sacar. Aqui não, aqui você só está na poupança, só depositando. Você vai poder sacar quando chegar lá. Entende isso? Mas tem muitos que só quer sacar agora. Eu quero as benevolências, eu quero as bênçãos do Senhor, eu quero... Não, Deus tem tudo isso para nós. E Ele fala, olha, fica tranquilo. Não andeis ansioso com o que haver de comer, de vestir. Isso tudo, os ímpios, os pagões correm atrás. Mas vocês, lembrem,
Vejam os lírios do campo, se vestem melhor que Salomão na sua maior glória. Quanto mais vocês, que são meus filhos, eu não vou cuidar do que vocês precisam. O Senhor vai cuidar do que você precisa, irmão. Então, sabe, isso aí tinha que ser um conforto para você não falar assim, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para falar de Jesus. Eu acho bonito o William sempre ele tem, não, pastor, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, não sei o quê. Ele tem um jeitão dele, mas ele vai lá falar de Jesus na hora que dá. Aí ele já estava agoniado. Pô, chamei meu amigo, ele não veio ainda. Ele não veio, pastor? Eu falei, tá aí, ó, glória a Deus. Tá aí. Irmão, mas sabe, é um princípio no nosso coração que vai sendo estabelecido e nós temos que ir crescendo nisso. E aí lá, essa urgência de missão, eu quero que você leia, abra comigo aí Mateus 9, põe aqui, irmão, para mim, Mateus capítulo 9. Eu vou ler um trecho, depois eu vou voltando e do 35, eu quero ler do 35 ao 38. Ô irmão, mas põe menor aí, não sei o que você fez pequeno. Aí, glória a Deus. Hoje eu tô chato, né? Mas é que é velho, irmão. Aqui, ó, tem bastante. A gente não enxerga, não tem jeito. Tem que ser maior as letras. Já estão procurando a Bíblia jumbo, da letra jumbo, porque essa aqui já vai atrapalhando. Vai chegando a idade, não tem jeito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha só, irmão, Jesus Jesus entendia a urgência da missão. Aqui nós estamos falando já de uma segunda viagem missionária de Jesus. Jesus teve uma primeira viagem sozinho, que andou para lá, andou para cá, até ele começar a ser conhecido e chamando os seus discípulos. Ele fez a sua viagem missionária, convertendo alguns e chamando seus discípulos para perto de si. E aí de repente ele ficou um tempo em Jerusalém, aí ele volta a fazer uma viagem missionária junto com os seus discípulos. E ele começa a andar com os seus discípulos. E a pergunta que fica é assim, será que Jesus não ficava exausto? Será que Jesus não cansava? Será que Jesus não tinha problemas nossa, ainda tem muito para fazer? Será que não passava isso na cabeça de Jesus? Não, ele era o Filho de Deus. Não, mas ele era filho do homem. Ele sentia. Será que Jesus não dava uma frieira dele coçar o meio do dedo e falar assim, rapaz, eu queria ficar parado, meus pés estão doendo tanto. Sabe, ele era homem, mas ele entendia a urgência da missão. Ele entendia a urgência da missão. Não estou falando para você abandonar tudo a sua vida, só se Jesus falar com você, irmão. Mas Jesus entendia a urgência dessa missão. E aí ele vai, irmão, e ele fala, e ele detecta algo. A sensibilidade do coração de Jesus, que tinha o coração na missão do Pai, ele detecta algo. Ele teve compaixão do povo que andava errante, como ovelhas sem pastor. É assim, irmão, o mundo. A gente julga muitas vezes, a gente fala, mas fulano, mais ciclano, mas também, olha ciclano, irmão. Compaixão. Ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Você já apresentou o pastor da sua vida para ela? Que não sou eu, o pastor da sua vida é Jesus. Eu sou aquele que estou ajudando Jesus nesse tempo. Mas você já apresentou para eles? Essas pessoas estão errantes, irmão. Estão caminhando, batendo cabeça para lá e para cá, buscando num patuazinho, num colarzinho, numa pedra mística que vai trazer energias para ela. Essas pessoas estão desse jeito, irmão. Essas pessoas estão desse jeito. Eu lembro que quando na faculdade tinha uma moça, ela era toda esotérica, né? Pedra de ametista, de não sei o quê. Ela brinco não sei do quê, para os fluidos e tal. E era engraçado, porque os meninos tiravam sarro dela, né? Aí eu era o mais velho, na faculdade já estava mais velho, já estava casado, e aí os meninos tiravam a onda dela. Eu, deixa a menina, rapaz, deixa ela tranquila. E aí tinha um professor que era meio xaropão, né? E aí eu sei que teve um dia, rapaz, essa menina saiu da linha com esse professor. Aí ela pegou, levantou, foi embora, e brava. Aí ela saiu assim, eu não aguentei, eu falei, pô, professor, o senhor quebrou os cristais todos da menina.
o Senhor quebrou os cristais da menina, porque, irmão, nem o cristal adiantou, não teve jeito, porque não é, então, mas as pessoas estão errantes, estão assim como ovelhas que não tem pastor para guiar, para alimentar, para trazer o suprimento necessário, e Jesus sabia disso, e ele caminhou numa caminhada, irmão, buscando, e é interessante que logo depois dessa passagem, tem a passagem da mulher samaritana, e aí o pessoal sai para ir buscar comida, você sabe a cena, eu não vou ler porque você conhece aí, sai para ir buscar comida, e ele fica ali com aquele diálogo com a mulher samaritana, está ali, né, evangelizando uma mulher, entendendo o propósito, e aí eles voltam, Senhor, olha, trouxemos comida, uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Nada atrapalhava o foco de Jesus para com as almas, nada atrapalhava, nem a fome, aí a gente como cristão, ontem lá na terça-feira ninguém falou que era barriga, né, ninguém falou, é só a barriga do corpo, mas cadê aquele povo todo que estava na terça por causa da comida e agora não está aqui, na quinta, por causa da palavra, alimento espiritual, talvez muitos era a barriga do corpo. Eu sei que alguns trabalharam, outros cada um tem sua justificativa, mas elas estão válidas em Cristo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A justificativa não precisa ser para o pastor, nem para líder de célula, não, nunca. Tem que ser para o Cristo. Minha justificativa está válida para ele? Glória a Deus, irmão, não importa o que seu líder, que seu pastor pense. Está válida em Cristo, dá glória e vai embora. Mas é de se estranhar. Quando tem muita comida, tem muito crente. Quando não tem muita comida, só a comida espiritual, o culto de oração, o jejum, os crentes só. Alguma coisa está errada. Porque às vezes a gente não entendeu que uma comida temos para comer, que é fazer a vontade do nosso Pai. Essa é a comida que temos que comer. Essa é a comida que Jesus falou, tem uma comida, não quero as comidas que vocês estão me dando, porque eu tenho que fazer. Essa mulher aqui, eu vou ganhar uma Samaria através dela. Por causa dessa mulher aqui, um povo que foi separado e está desunido, vai se juntar. Por causa dessa mulher aqui. Por causa dessa mulher. Sabe, às vezes Deus traz alguém para nós, que vai ser alguém que vai salvar toda a família dele, e a gente despreza. Às vezes Deus aproxima da gente, alguém para a gente falar de Jesus, que vai revolucionar o seu bairro, vai revolucionar aquela família, irmão. Vai revolucionar aquela família, e nós desprezamos. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a comida que temos para comer. A comida que temos para comer é fazer a vontade do nosso Pai. E ela devia ser a prioridade naquele momento. Aí a gente, não, é porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer, senão eu vou chegar atrasado, senão eu vou... Não. Tem algo para fazer. Tem algo para ser feito, irmão. Que é falar do nome de Jesus. Essa missão é urgente. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus percorria todas as cidades e povoados anunciando o Evangelho. A missão não era limitada ou destinada a um público específico, irmão. Ele prestava atenção às multidões, não apenas ao grupo que o seguiam, irmão, mas ao vasto número de pessoas que caminhavam ao lado dele, que caminhavam em busca dele, irmão. Enquanto ele passava, ele pregava a palavra do reino. A palavra do reino. Muitos iam sendo alcançados, outros paravam no meio do caminho, mas Jesus nunca parou. Jesus olhou e viu que ninguém estava enxergando, nem os escribas, nem os fariseus, tampouco seus discípulos perceberam que as pessoas estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Ele olhou e ele falou, ninguém está vendo isso, ninguém está percebendo. Nem os meus discípulos, nem fariseus, nem sacerdotes, nem os saduceus, ninguém está vendo que as pessoas estão aflitas, estão famintas por algo do céu. Elas estão famintas, elas estão precisando ser perdoadas, elas estão precisando ser libertas, elas estão precisando ser alimentadas. Porque muitos passavam fome e pediam esmola, viúvas pedindo esmola na porta do templo. E o que o povo do templo fazia? Fica aí. Tipo, vou te ajudar, não vou te tirar daí. Vou te ajudar, vou deixar você pedir esmola aqui na frente. Não tinha sensibilidade de Cristo. E aí ele fala, olha, muitos vão se chegar a mim lá no final. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. E ele vai falar, afasta-te de mim que não te conheço.
Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me deste de que cobrir, vestir. Tive preso e não foste me visitar. Sabe, irmão, há uma situação que nós precisamos entender muito isso. Muito isso. Lugar que ninguém quer ir, nós desprezamos, é o presídio. Mas o Senhor fala, eu tive preso e não foram lá me visitar. O Senhor está lá. O Senhor está lá. Não importa o que eles fizeram, o Senhor está lá. O Senhor está lá. É forte. Sabe, teve um rapaz que veio falar comigo no encontro, e ele falou assim, pastor, o senhor falou algo muito forte. Isso aí, eu pedi para... Ele falou para todo mundo, por isso que eu estou comentando aqui, todo mundo ouviu lá, que estava lá. Ele falou, pastor, eu falei para o Senhor Jesus assim, Senhor Jesus, me leva onde ninguém quer ir. Me leva onde ninguém quer ir. 15 dias depois eu estava preso dentro da cadeia. Dentro da igreja. Problema de pensão alimentícia, atrasou, foi guardado. E aí ele começou a chorar, o Espírito Santo falou, você pediu. Você pediu. Cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido. Você pode ser atendido. Então missão é urgente, mas saiba entrar na missão. Saiba como você vai pôr o pé nela. É importante nós atentos a isso. Vocês estão comigo, amém? Precisamos expandir nossos limites, irmão. Há muitas cidades, muitos povoados que precisam ser alcançados pelo Evangelho do Reino. Irmão, não estão distante de nós. Basta erguer os olhos. E as multidões, irmão, estão brancas. Fala para o Senhor, Senhor, cadê? Cadê, Senhor, o algodão na minha frente? Para eu saber para quem que eu tenho que falar. Quem o Senhor está querendo colher hoje? Quem é que o Senhor está querendo colher? Quem o Senhor está querendo trazer para perto? Quem é? A missão, irmão, é tão urgente que Jesus diz aos seus discípulos, não dizei vós que ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. É tão urgente que Jesus fala, não, vocês falam que ainda falta um tempo. Não, não, já estão brancos. Já está lá pronto para a colheita. Então, sabe o que a gente tem que entender, irmão? Nós precisamos entender que nosso coração precisa estar pulsando para isso. Nosso coração precisa estar focado nisso, irmão. O tempo de colheita é cada dia que se chama hoje, agora. É todo dia. O tempo da colheita é o agora, é o hoje, é o amanhã. É o cara que vai bater na minha porta para pedir uma comida e falar assim, vou até te dar uma comida, mas eu vou orar por você antes. Você não vai sair daqui sem orar. Sabe, irmão, o pastor Ivan sempre que ele vem deixar uma cesta comigo, com a gente aqui, né, para a igreja, para a gente doar para alguém, ou alguém que precise, ele sempre, quando ele ganha bastante cesta, ele divide com a gente. E ele é mó benção. Ele fala assim, ó, pastor, só não esquece, né? Eu falei, já sei. Quando for entregar a cesta, orar, porque ele é isso aí. É isso aí. Porque tem uma missão, não é só encher a barriga. É levar o evangelho. A cesta é o propósito. Às vezes o copo de água é o propósito. Às vezes o prato de comida é o propósito. Mas tem que ter uma missão por trás do propósito. A missão que é urgente, irmão. O evangelho do reino. O evangelho do reino. Você conhece Jesus? Não sei quem é. Então vou te apresentar, senta aqui. Você já vai comer já. Vou te dar comida. Ah, não, mas eu não quero nada com Jesus. Não, então tá bom, então eu vou te dar comida, mas você vai deixar eu orar. E glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus, tem gente que não quer nada com Jesus mesmo. E eu e você não vamos poder fazer nada com isso. Eu e você não vamos. Nem Jesus mesmo vai poder. Porque ele fala, eis que tua porta e bato. Aquele que não abriu o arrombo, não, ele não arromba a porta. Ele, se você abrir, ele vai entrar e vai cear. Irmão, cear fala de tanta coisa, tantas coisas aqui. Cear fala de tanta coisa, fala de sentar para te ouvir, fala de suprir a tua mesa, fala de... Porque ele fala, eu vou sentar a vossa mesa e vou cear com você. Sabe o que é isso, irmão? Quem ceia com... Qualquer um que chega lá, você bota na tua mesa e ceia. É quem tem intimidade, é isso que Jesus está falando. Se a gente entender a profundidade das coisas que Jesus fala, irmão, Jesus nunca falou por falar. Não tem nada na Bíblia que é pelo acaso, irmão. Nada. Quando você pega o detalhe e você fala, Jesus, que é isso?
Que tremendo, que profundo. E nós estamos aqui, irmão. Nós temos uma missão, irmão. Sabe? Escrevendo aos Romanos, citando a palavra de Isaías, Paulo diz assim, ó, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Em outras versões falam isso. E o que é as boas novas, irmão? É a mensagem do reino, é o evangelho de Cristo, são as boas novas. As boas notícias, o evangelho de Cristo, irmão. Sabe, eu lembro que tem um testemunho de um pastor que, numa conferência que a gente foi, ele falava assim, tinha um irmãozinho lá que falava assim, eu não sei como é que é, não sei como que faz não, mas eu sei uma coisa, Jesus me ama. E ele era o maior evangelista, ele não sabia pregar, não sabia, mas ele chegava para as pessoas e falava assim, rapaz, mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus, não, mas o que é esse Jesus? Ele falou, eu não sei muito o que é não, mas ele é tão bom, ele me ama, rapaz, e ele me ama tanto, porque eu era muito ruim, Jesus me ama, e ele começava a falar, daqui a pouco ele ia arrastando um para a igreja, arrastava outro para a igreja, e ele era o que ele falava, irmão, que Jesus amava ele, e Jesus amava todo mundo, e glória a Deus, irmão, depois deixa lá que a palavra vai lavar, vai limpar, vai transformar. O negócio dele era arrastar o povo para a igreja. E era tão simples. Pô, mas eu não sei evangelizar, irmão. Para com isso. Tira isso da sua cabeça. Eu não sei evangelizar. Quem não sabe falar que Jesus ama? A Laurinha fala para todo mundo que Jesus ama, né, Laurinha? Jesus te ama. Eu vou orar por você. Pensa que evangelismo é esse? Vou orar por você. Irmão, num mundo que ninguém está fazendo nada por ninguém, essa pessoa vai orar por mim? Que coisa estranha. Que coisa estranha. Eu lembro que teve uma moça, o marido dela, lá do meu trabalho, o marido dela teve um problema cardíaco. E aí eu descobri que teve um problema cardíaco, não falei nada. Eu falei, vem aqui na sala aqui. Aí chamei uma outra moça junto, né? Não entrar numa sala e trancar a porta, só eu e a moça. Aí chamei uma outra junto, falei, fica aqui com a gente. Falei assim, eu vou orar agora por ele. Você crê que Jesus pode curar ele, intervir nisso? Eu creio. Cara, eu comecei a orar com ela. Ou ela tremia toda assim, eu tinha que segurar para ela não. E ela falou assim, nossa, nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém fez isso. Se preocupar nesse nível, né? Eu nem conheço ela, não conheço ali trabalho, não conheço a profundidade da vida dela. Mas sabe, irmão, já é um evangelismo. Sabe? Às vezes a gente acha que preciso pregar, eu preciso ser, não. A missão é urgente, irmão. E o evangelho do reino precisa ser pregado. E o evangelho do reino é esse que está aí dentro do teu coração já. Só bota ele para fora, que as pessoas vão ser alcançadas por você. E que isso desperte no seu coração. Amém? Sabe, existe um entendimento que lá em João 10:10 diz assim, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas é Jesus falando, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Existe uma luta, irmão, sendo travada aí entre o céu e o inferno, pelas almas. Por isso que Jesus sabe a urgência. E Satanás quer levar as almas para o inferno, irmão. E ele está roubando, está matando e está destruindo. E a natureza, ela está gemendo, esperando a nossa manifestação. Para que as almas venham, irmão. Para que as almas venham. Então nós precisamos nos manifestar. Então é urgente. Põe o tema aqui, irmão. Põe o tema aqui. É urgente. Sabe o que eu peço? Que toda cegueira hoje caia por terra. Em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual que está impedindo a gente de ver esses campos brancos, caia por terra. É essa oração que eu quero. Sabe, que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os enfermos sejam curados. Esse é o evangelho do reino, irmão. Esse é o evangelho do reino. E sabe, tenha ousadia, irmão. Quando tiver alguém doente no teu trabalho, não, vou morar aqui, eu vou orar com você. Você crê que Jesus pode fazer? Não é minha oração, é Jesus. Mas a minha oração vai clamar por Ele. A minha oração vai conectar. Nós somos o interruptor, irmão. Ó, quando aciona, a lâmpada acende. Eu não sou a lâmpada. Eu não sou a energia da lâmpada. Eu sou o interruptor. Você é um interruptor. Quando você ora, a unção vem. Quando você ora, o manifestar do céu vem, irmão. Então nós somos esse interruptor. Nós vamos. Então, irmão, que o Senhor desperte a gente. Que o Senhor faça nossas escamas caírem. Que o Senhor faça nossas escamas caírem, amém? Fica de pé, eu quero orar.
com você. Eu não vou me prolongar, porque vão ser 4 semanas aqui abençoadas. Eu quero só isso. É a frase que eu queria deixar. Eu queria trazer esse entendimento. Jesus, ele sabia que a missão era